Enciclopédia do Tempo. Os ciclones. Distribuição de DAC. Os ciclones são formados acima das águas quentes dos oceanos tropicais. Para que se formem, a água deve ultrapassar a temperatura de 26 graus centígrados. Observamos na superfície da água uma área de baixa pressão e movimentos convergentes que criam forte condensação e formação de numerosas nuvens altas. O aglomerado de nuvens retira sua energia das águas quentes. O ar gira no sentido anti-horário no hemisfério norte e horário no sul. Quanto mais próximo do seu centro de giro, ou o olho do ciclone, onde reina a calmaria, mais rápido gira o ar. Turbilhonando, ele constrói as paredes de nuvens. Os ventos de altitude situados no centro vão ganhar em potência e produzir um efeito de sucção que irá acelerar o movimento ascendente do ar quente. Os ciclones podem durar semanas e alcançar 500 quilômetros de diâmetro, o olho podendo atingir 50 quilômetros. Sua potência é medida em relação à velocidade média máxima dos ventos. Sua previsão é feita por satélites, aviões de monitoramento, radares meteorológicos, boias à deriva ou ainda estações automáticas localizadas em ilhas isoladas. A formação dos tornados são ainda bastante misteriosas. O tornado é um vento giratório que muda de direção e velocidade no centro de um cumulonimbus. Uma espiral é formada na nuvem e em torno ocorrem ventos poderosos. É no centro da espiral que o tornado nasce sob a forma de um núcleo esférico na base da nuvem. Se o núcleo continuar a se desenvolver, poderá se transformar em um funil ou em cone, largo em cima, estreito e pontudo embaixo. Caso a velocidade da espiral se intensifique, observamos uma nova baixa de pressão e o funil toca o chão. Nesse preciso momento, a situação torna-se crítica. A poeira e a terra arrancadas do solo podem colorir as gotas de chuva associadas à tempestade. Um tornado fraco tem ventos de 64 até 184 km por hora. Um forte entre 195 e 341 km por hora. O violento e devastador entre 342 e 481 km por hora. Em média, a largura de um tornado varia entre 50 e 200 metros. Possui curta duração e permanece localizado. Atualmente, ainda não podemos prever onde irão se formar os tornados nem sua trajetória. Enciclopédia do Tempo. E um estudo feito na Itália mostrou que a força do tsunami foi tão grande que mudou o eixo da Terra. O Japão nunca tinha visto uma catástrofe natural assim. Uma força que veio lá de baixo da Terra. A crosta terrestre é formada por placas tectônicas. É como se fosse uma casca de ovo rachada em várias partes que se movimentam o tempo todo, ora se aproximando, ora se afastando umas das outras. As principais ilhas do Japão ficam exatamente sobre o encontro de três placas tectônicas. O atrito acontece o tempo todo na crosta terrestre e causa acúmulo de energia. A liberação dessa força provoca um deslocamento brusco das placas e causa os terremotos. Segundo a Universidade de Brasília, o tremor que sacudiu o Japão teve o impacto de 27 mil bombas atômicas. Como esse terremoto aconteceu dentro do mar, formam-se ondas gigantes. O tsunami que devastou parte do litoral japonês viajou a 700 km por hora, quase a velocidade de um avião comercial. Perto da costa, a velocidade diminui. O problema é que a altura aumenta. As ondas de ontem chegaram a 10 metros. Um estudo preliminar feito na Itália mostrou que o terremoto de 8,9 graus, que arrasou parte do Japão, deslocou o eixo de rotação da Terra. O professor do Instituto de Física de São Carlos explica que o terremoto provoca um deslocamento de massa no interior da Terra e muda levemente a distribuição da massa no planeta. E, como consequência, muda a posição do eixo imaginário ao redor do qual a Terra gira. Assim, o dia pode ficar mais curto ou mais longo. Mas é uma coisa muito pequenininha. Provavelmente são variações menores do que bilionésimos de segundos no dia. Na Bulgária, o frio de 16 graus abaixo de zero matou 3 pessoas. O rio Danúbio ficou parcialmente congelado. 11 cidades decretaram estado de emergência e outras 70 estão sem luz.
O governo pede para que a população evite trafegar pelas estradas que estão cobertas por 1 metro de neve. Na vizinha Romênia, as tempestades provocaram 2 mortes. Entre os turcos, há uma vítima de hipotermia. Na maior cidade do país, Istambul, um navio cargueiro encalhou depois de ser arrastado por ventos fortes. Os 20 tripulantes foram resgatados com vida. A capital da Turquia, Ankara, amanheceu coberta de gelo. Na Espanha, uma avalanche matou 3 esquiadores na região dos Pirineus, na fronteira com a França. Em Pontevedra, no norte do país, a tempestade destruiu um barco e 2 pescadores morreram. Na capital, Madrid, uma mulher também morreu ao ser atingida na cabeça por uma pedra que caiu de um prédio durante uma ventania. Na Austrália, enchentes castigam o leste do país, enquanto o oeste sofre com as secas. Em Perth, o calor de 40 graus dificulta o combate aos incêndios. 100 ovelhas de uma fazenda morreram vítimas das chamas. Ao menos 3 casas foram destruídas. Nos estados de Nova Gales do Sul e Queensland, cidades estão debaixo d'água. Carros foram levados pela correnteza e várias praias estão fechadas. Uma cena que pensávamos ver apenas em filme está acontecendo hoje na vida real. Como no filme Um Dia Depois de Amanhã, praticamente todo o hemisfério norte está coberto de neve no rigoroso inverno que assola a região. Imagens de satélite captadas pela Agência Governamental dos Estados Unidos, Associação Nacional Oceânica e Atmosférica, mostra a extensão de neve cobrindo vasta área, desde a costa oeste do Canadá até a China Oriental. Neste inverno, que pode ser considerado o pior em 40 anos, o manto de neve cobriu todo de branco abaixo do Alasca, varrendo a região centro-oeste americana e ao longo da costa leste. O frio já chegou tão longe ao sul, atingindo o Texas e o norte do México, onde a temperatura de Ciudad Juárez atingiu a temperatura inédita de 15 graus negativos. O jornal de Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos, foi incapaz de publicar sua edição impressa pela primeira vez em mais de um século por causa do excesso de frio. Essa tempestade em particular é o resultado do encontro de 2 massas de ar frio vindas do Ártico, que, se não é inédita, é extremamente rara no seu tamanho, que é enorme, e sua força feroz. A tempestade, que produz uma área de neve com 20 polegadas de espessura, é realmente algo que nós veríamos uma vez a cada 50 anos, talvez, disse o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. A comunidade científica se mostra confusa, pois pela tese defendida, o aquecimento global deveria levar à expansão dos desertos, a um aumento das temperaturas e do nível dos oceanos, e não a uma quase era do gelo. Segundo os pesquisadores do Projeto Portal, a causa para esses fenômenos climáticos não é o aquecimento global. Segundo nossas pesquisas, essas anomalias que estão acontecendo ao redor do planeta Terra não tem como causa o aquecimento global. Nós acreditamos que existem vários fatores externos, né? Um deles é a radiação solar, que está cada vez mais intensa. Hoje mesmo já veio uma notícia de que em 4 anos não tinha notícia de uma radiação tão forte que pode acabar desestabilizando nossas telecomunicações. Um outro fator externo é o movimento da Terra chamado precessão. Então, antes de eu falar da precessão, eu queria falar para vocês quais são os movimentos da Terra conhecidos hoje, né? Existe a translação, que é a Terra em volta do Sol, e existe a rotação, que é a Terra girando em torno dela mesma. A precessão é a Terra como se fosse um peão. Então, o que ela faz? Esse movimento aqui, muito suave, porque esse movimento ele dura 26 mil anos. Agora, chegando em 2012, com esse alinhamento intergaláctico, esse alinhamento dos astros, o que vai acontecer? Vai ser o final dessa precessão, o final desse ciclo de 26 mil anos. Então, o que acontece? Essa precessão está mais rápida, a velocidade dela está maior. O que isso faz? Ela agita todo o planeta. Ela agita, por exemplo, as placas tectônicas do planeta,
que está causando todas essas erupções vulcânicas, o que está causando, por exemplo, o que aconteceu na África, o que está acontecendo na África, que o continente está praticamente dividido em dois. Então, não são as placas tectônicas, o planeta todo está se agitando. As águas, as marés, o derretimento das calotas, tudo isso mexe com as correntes marítimas. São vários fatores interligados. O que a ciência não está percebendo ou não quer divulgar isso, são esses fatos que estão interligados. A mídia parece dar pouca atenção a estes fatos, a não ser aqueles pontuais que são impossíveis de negar. Mesmo assim, as informações que chegam para a grande massa são poucas e incompletas. As autoridades parecem inertes a estes fenômenos, preferindo discutir ações para um futuro que já chegou, e a população continua sem orientação e proteção. Was shut down and the cars left abandoned on the road for the storm. The city says abandoned cars can be picked up at the pound.